Vamos lá. Pode botar na tela. BNDES aprova 32 milhões para a produtora de Ainda Estou Aqui. Né? Notícia o quê? Da Mônica Bergamo? Mônica Bergamo. Então vamos lá, vamos ler aí. Investimento contempla desenvolvimento, produção, comercialização e internalização de novas obras audiovisuais. Esse assunto é bem importante. Vamos lá. O BNDES aprovou o financiamento de 32 milhões à Conspiração Filmes, coprodutora de Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, blá blá, beleza. O apoio financeiro permitirá investimentos e desenvolvimento em blá blá blá. Aí abre aspas. A cultura que em outros tempos foi perseguida voltou a ser valorizada no governo do Lula e o BNDES está retomando protagonismo no apoio ao audiovisual, blá 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 blá. Beleza. A Conspiração é também uma das responsáveis pela produção do Auto da Compadecida, do Sucesso, e trabalha atualmente em títulos como Vitória, Novo Longo Estrado por Fernanda Montenegro, Detetives do Prédio Azul, Fantástico Reino de John Dion e Velhos Bandidos. O financiamento está no âmbito do programa blá blá blá. Beleza, né? Beleza, aí já outros assuntos. Vamos lá, galera. Vamos explicar esse assunto aqui, porque a internet está ficando pistolaça com esse assunto, e eu confesso que eu também fico pistola com esse assunto, mas nós não podemos falar igual pessoas burras desse tema, tá? Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender. O cinema no mundo todo, ele ou é subsidiado, ou ele com linhas de crédito especial, ou tem algum tipo de política de criação de conteúdo. Isso em 90% de onde ele existe. O cinema é tratado também como soft power, o cinema é uma indústria específica que, vamos dizer, ajuda a criar um ethos, ou, vamos dizer, ajuda a criar um norte cultural aí, não só para dentro, mas para fora, né? Então você promove a cultura do seu país perante outros lugares e jogo que segue, tá? Então, existem essas coisas. A primeira pergunta que nós podemos colocar é: faz sentido o Brasil, na lógica atual que ele está, de gastos públicos, de setores inteiros quebrando, que é o que está acontecendo, escolher, não, o audiovisual aqui é a nossa campanha de soft power, e nós vamos divulgar ao mundo quem nós somos. Só porque uma bosta de um filme falando de um tema que agrada o governo ganhou um prêmio menor, é um prêmio pequeno no Oscar, que é o Oscar de melhor filme estrangeiro, após um trabalho de lobby gigantesco feito para isso acontecer? Eu já boto esse questionamento na mesa, mas tudo bem, né? É fato que essa indústria, para existir e tal, no mundo inteiro ela precisa disso. Agora vamos conhecer qual é a indústria brasileira. A indústria brasileira de cinema não é que ela é uma indústria, né? Tem várias empresas produzindo seus filmes e produzindo material para Amazon, para Netflix, etc. Não, né? A gente tá falando de um bloco de empresas e produtores e criadores que fazem parte de um quase oligopólio, tá? Que já obtém acesso através da lei do audiovisual e outras leis de recursos públicos, seja de dinheiro injetado na veia, seja por, como é que chama, por renúncia fiscal, de dinheiro. E esse grupo, ele se protege, e este grupo, ele tem um mercado fechado na mão dele. Aí você fala, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o audiovisual brasileiro, ele responde a um determinado grupo de pessoas e um grupo ideológico que sempre cai no mesmo grupo. Lembra que eu falei da máfia do Dendê? Por exemplo, a música no Brasil, qualquer um pra fazer sucesso tem que pagar pedágio pro Caetano, pro Gil e pro Chico Buarque. Então você tem um grupo de pessoas que, pra você ter acesso ao mainstream da música brasileira, que não inclui o Gustavo Lima. O Gustavo Lima roda em paralelo, também com dinheiro público. O Gustavo Lima, o funk... Não, desculpa, o sertanejo vive um circuito de festivais municipais usando dinheiro público para se bancar. E aí ele vive o gostosão lá, rodando e vendendo show pra prefeitura. É isso que o Gustavo Lima e 99% do sertanejo fazem. Eles vivem num circuito de cidades rodando, porque tudo que envolve arte no Brasil é dinheiro público, né? Aí ele é o embaixador do não sei o quê. Aí vamos lá. Funk, circuito de shows, festivais público, ainda que há alguma coisa privada no mundo deles, tá? O MPB, assim, leis de incentivo, show... E na música, você ter esse acesso, você precisa necessariamente fazer parte do grupo do Caetano. O grupo do Caetano, que é o grupo da Paula Lavigne, que é o grupo que está presente naquele 342 Arts, que mistura gente do audiovisual, né, artistas da música, artistas do cinema, é um bloco majoritário muito presente no Rio de Janeiro, com, obviamente, infiltração em outros lugares, tá? Que são as pessoas que controlam o que é, o que não é arte, o que pode ou não pode ser produzido, e que tem uma linha ideológica específica. Então eu tô falando de um agrupamento político que age de maneira política no próprio setor, e que faz campanha para determinados candidatos,
que tenta influenciar o debate público a todo custo, que faz lobby público. Eles têm um movimento político que chama 342, e eles ficam se posicionando politicamente o tempo todo. Cancelam artistas, promovem artistas, escolhem que pode. E esse grupo, agora, ao qual o Walter Salles faz parte, eu preciso repetir, o grupo ao qual o Walter Salles faz parte, esse grupo que tem uma série de... Não é que ele é dono da conspiração, mas ele fez o filme junto com a conspiração faz filmes muito nessa linha. A Fernanda Montenegro, ela tá fazendo um filme agora que chama Vitória. Depois vejam o trailer desse filme, né? É um filme contando a história de uma mulher que tava combatendo o crime. A história toda, ela é construída de modo a mostrar ela lá, a melhor amiga dela é um travesti, ela vai pra balada de travesti, e não sei o que, papapi, papapá. A conspiração, tá? Ela tá inserida nesse grupo. Veja, o Riso vai abrir. Quem é a Conspiração Filmes? Conspiração Filmes é uma produtora independente de filmes brasileira. Fundada em 91 por Cláudio Torres, José Henrique Fonseca, Arthur Fontes, Lula Buarque de Holanda. Conta com blá 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 blá. A conspiração começa a fazer blá blá blá. Beleza. Veja só. Ó, um dos caras que tem ali, que é o Buarque de Holanda, é parente de quem, gente? Vamos lá. As ramificações desse grupo estão em todos os... Eles são um grande grupo econômico. Eu tô falando é um grupo econômico e político. Então todas as ações que vão acontecer nessa linha estão sempre beneficiando um pequeno grupo de pessoas. Não adianta fingir que não é. E não adianta me vir com análise. Não, mas veja só, porque as análises vão vir assim, o mercado cinematográfico no mundo todo é bancado. Ah, entendi. Então, o mercado no mundo todo, você tem um pequeno oligopólio de artistas de esquerda que controlam isso, eventualmente isso acontece, tá? Em alguns lugares, com certeza deve acontecer. Mas aqui no Brasil é descarado, são vínculos familiares, vínculos personalíssimos. E esses caras monopolizam o dinheiro. Então, no fundo, você tem que ler, vamos ler agora. Houve o filme, Cláudio, quem é Torres? Opa, olha só, Rizzo. Cláudio Torres, que é um dos sócios da conspiração. Vou ler. Filho do casal de atores Fernando Torres e Fernanda Montenegro. É irmão da atriz Fernanda... Ah, entendi. Vamos reler. A Conspiração Filmes, que é uma empresa, uma produtora de cinema, que fez um filme junto com o Walter Salles, que é um banqueiro. Eu ainda nem vou entrar na parte do banco, tá? Eu já vou entrar, mas ainda não entrei. Ele vai agora, após o filme fazer o sucesso, e a Fernanda Montenegro fazer campanha pública pelo Lula, e ela tem vídeos os dois lá, ela convocando manifestação junto com o Lula, eles recebem uma linha subsidiada, um crédito subsidiado de 32 milhões, para a produtora dela continuar fazendo filmes de propaganda à visão de mundo deste mesmo governo, deste mesmo grupo político, junto a seus parceiros, que são parceiros que fazem parte da mesma elite econômica, política e cultural que determina o que pode ou não pode ser ouvido, dito, falado na imprensa brasileira e na arte brasileira, porque eles são donos desse oligopólio, tá? E aí você tem que achar bonito, porque eles foram no Oscar e receberam uma estatueta de melhor filme estrangeiro, que é uma premiação menor. E aí eles vão receber esse crédito, 32 bilhões, ou Aloysio Mercadante, que é um vagabundo, um bosta, um merda em termos econômicos, que tá lá no BNDES, e tá lá no BNDES por culpa de quem, senhor Rafa Almeida Riso? Eduardo Bolsonaro, que votou e fez campanha por algum lobby, algum acordo que eles fizeram para que ele pudesse ser nomeado ali, né? Vamos lembrar, nunca podemos esquecer de Eduardo Bananinha, podia chamar Eduardo Mercadante, né? E o Mercadante tá lá, e ele tá falando, agora é o momento de a gente promover o audiovisual. Sim, agora é o momento de vocês injetarem crédito subsidiado em empresas de figuras amigas e aliadas do governo de vocês, que é isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. E antes que todo mundo fale que eu estou exagerando, né? Vamos lá, vamos ver o mongoloide do Bananinha, que é um dos grandes mongoloides e que quer ser presidente da República. Você pode ter, depois do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, outro presidente mongoloide no Brasil que merece palmas, cara. O Brasil é uma grande política assistencial. Tipo, gente, vamos promover nossos retardados, vamos colocar eles na posição mais destacada do Brasil. Isso é sensacional. O Brasil é um país realmente, assim, ele é um grande política de DEI, de Diversity, Equity and Inclusion, né? A gente, o presidente sempre vai ser retardado aqui, tá? Temos que botar o maior retardado possível. Então, sim, gente, Dudu Bananinha votou nisso e é sabido por todos. Voltando, né? É crédito subsidiado. A coisa fica muito engraçada. Então, quando você percebe, poxa, a empresa Conspiração Filmes, ela é de propriedade, tá? De gente que fez parte daquele filme, que faz lobby político, PT, e agora, por serem um grupo
econômico, político e cultural ligado às esquerdas brasileiras está recebendo um aporte, não é exatamente um aporte, mas assim, né, crédito subsidiado do BNDES, porque agora o BNDES visou, de acordo com o Mercadante, que vai investir no audiovisual, que agora isso é uma arma nossa de soft power. Então assim, o que isso quer dizer? Produtoras de conteúdo, elas sustentam um mercado que é essencialmente político. O mercado de cultura e arte, né, no Brasil, ele é essencialmente político, e são agentes políticos e culturais. As produtoras, as pessoas que trabalham nessas produtoras também trabalham, preciso colocar aqui, em campanhas políticas. Os artistas são porta-vozes de um determinado discurso político. Então você está fazendo injeção de dinheiro na veia para esses caras. Então o Brasil investe muito, a esquerda brasileira que defende ideias que não funcionam há muito tempo, ela precisa artificialmente ser inflada. Então ela é como se fosse... Você já viu aqueles caras, tem um cara que ele mora você viu isso, sabe, né? É um gordão que ele tem um problema, ele tem uma doença, então ele tem que ser mantido vivo artificialmente com uma espécie de um balão de ar, sei lá o que é. É isso, a esquerda brasileira ela tem que ficar sendo inflada e mantida artificialmente. Então isso aqui é um dos instrumentos para manter artificialmente o discurso de esquerda vivo. É basicamente isso. Então eles têm que ser mantidos e a gente tem que ficar injetando. E aí a gente vê isso, é o crédito subsidiado. Sim, agora vocês vão ter crédito subsidiado. E eu acho muito engraçado, né? Porque o Walter Salles, né, ele é banqueiro. Veja, nada impede, já que ele acredita muito no cinema brasileiro, né, o Walter Salles, de então, poxa, pegue dividendos que ele recebe da bosta do banco que rouba a gente com cheque especial, a bosta do banco que rouba a gente com cheque especial e outros tipos de produtos financeiros que contam com o segundo ou terceiro maior spread bancário do mundo, né, e monte uma linha de crédito subsidiada, privada, então. O herdeiro do banco, o Itaú Unibanco, com uma fortuna avaliada em 4 bilhões de dólares, Salles é o terceiro cineasta mais rico. Que legal! Né? Ele tem uma fortuna pessoal dele avaliada em 25 bilhões de reais. Ora, ele poderia montar através das fundações dele, uma linha de crédito subsidiada. Se ele acredita tanto. Porque ele diz, ele botou dinheiro no próprio filme, né? Sim. Ele bota o dinheiro no próprio filme. O dinheiro dele é oriundo do oposto do crédito subsidiado, que é o crédito com o spread mais caro do mundo, dado que ele vive através de um oligopólio que sustenta famílias dele e outras. E né, falando as merdas dele, é assim, já vão cortar o que o Renan falou, quero que ele se foda. Se você tá defendendo que enfia cheque especial na tua avó, na tua mãe, nas pessoas ali, você é um otário, você tem que se fuder. Fica esse bosta desse Walter Salles aí, fazendo esse lobbyzinho que eles vivem. Agora, botar o dele na reta, vai, investe ele na conspiração, porra. Bota ali, ó. Mostra que o banco da tua família deu ele o crédito subsidiado. Bota ali, ô filho da puta. Não, ele vai, faz o filme, promove o filme dele, faz a imagem dele. Mamãe, ganhei o Oscar, cheguei, consegui. Né? E aí... enquanto é recebido pelo Lula, enquanto ficam fazendo esse jogo de puta que eles ficam fazendo, a Conspiração Filmes da Fernanda Torres, que faz filme com ele, do irmão da Fernanda Torres, pra ser preciso, né? Recebe esse crédito subsidiado. A pergunta que fica, uma produtora ou alguém que tem um negócio que não coaduna com a visão de mundo deles, nessa área cultural, teria esse mesmo crédito com... Não precisa ser o mesmo, teria um crédito assim? Todo mundo sabe que não é assim que a banda toca. Todo mundo sabe que o meio cultural brasileiro é fechado. E é fechado pra esses caras. É um bloco, é uma turma, é uma máfia. Tem até um nome. Um bloco, a parte inteira deles, especialmente a parte que mexe com música, é a máfia do... Dendê? É a máfia do Dendê. Ora, se queremos ter cultura séria no Brasil, nós precisamos destruir esse oligopólio. Essas pessoas precisam cair. Essas pessoas precisam ser destruídas no sentido econômico. Ou seja... Todo esse aparato que é criado para eles venderem uma visão de Brasil particular deles tem que ser desconstruído. E aí querem concorrer? Concorre, produz os seus conteúdos aí. Nós não temos que ficar vendendo eternamente a visão de mundo deles. É por isso que eu não consigo... Renan, comemora o filme. Eu quero que esse filme vá pro inferno. Eu quero que esse filme vá pro inferno. Eu quero que essa bosta de filme se dane. Esse filme não contribui em nada pra gente ter o Brasil que a gente quer. Não, esse filme está contribuindo pro Brasil... continuar sendo uma bosta de lugar. Há uma relação direta. Esse filme faz propaganda de um determinado tipo de visão de mundo que hoje tá plasmado no partido político que tá ferrando o Brasil, que é o PT. Esses caras ganham dinheiro vivendo isso e eles fortalecem isso. Isso não é bom pra ninguém no fim do dia. Não é, então, mas a arte do não sei o que, pau no cu da arte da Fernanda Torres. Desculpa o palavrão, é que esse assunto me deixa... Nesse ponto, galera, assim,
né, vem aquele bom mocismo liberal, o bom mocismo liberal. Enfia o bom mocismo liberal no rabo. São interesses políticos, são interesses de blocos políticos, são interesses de visão de mundo, são interesses de famílias. De famílias. Essas pessoas têm CPF, essas pessoas não são conceitos. Eles têm nome, CPF, interesse. Curiosamente, eles são todos casados entre si. Repara uma coisa. Pega o pessoal da família do Eduardo Campos. Pega o pessoal da família do Eduardo Campos. Veja que boa parte deles estão envolvidos com cinema. E eles vão se casando com os outros. Todo mundo vai se casando ali. Que é uma lógica muito antiga nossa, porque o Brasil é a porra de uma colônia até hoje. Então são aquelas mesmas pessoas daquela mesma elite antiga, eles vão se casando, vão se misturando e vão mantendo suas capitanias hereditárias agora, vamos dizer, não apenas divididas territorialmente, mas divididas dentro de uma lógica de ocupação de espaço institucional. Então é diferente, então assim, ó, prima de Marília Reis, João Campos, atriz Luísa Reis viaja com Caio Blá pro Recife. Olha que legal. O ator Caio Blá casa com uma Reis, que é produtora de cinema, e eles têm produtores, entendeu? Então tem uma mamata ali, aquele mundo, e essa mamata se amarra, todo mundo tá andando junto, todo mundo se apoia ali. Se você quiser ter um país sério, essas pessoas precisam ser destruídas do ponto de vista político e econômico. Destruídas. Aí me pergunta, mas o Bolsonaro fez o quê? Fez nada. O Bolsonaro fez motociata e ganhou uma moto de madeira. Foi isso que esse cara fez. Ele fez uma motociata e construiu uma moto de madeira. Quer dizer, ganhou uma moto, ficou montando, fingindo que tava andando com ela. Que né, doentio. Esse cara não fez nada pra mudar essa realidade. Isso é maluquice, então não teve direita nenhuma, né? E ainda tem a gente fala, não, mas a direita tinha que investir em arte agora. A direita não tem condição de investir em arte agora. A direita não tem condição de investir em arte. A direita não tem gente produzindo de arte. E honestamente eu tenho pavor da ideia de, vamos produzir arte de direita. A real é o seguinte, o mercado quer produtos legais, normais. Se você cortar esse viés, um monte de gente que está produzindo coisa de esquerda e que nem esquerdista é, mas é obrigado a fazer, vai começar a atender isso. Então assim, você tem que fazer as travas corretas. Primeiro, tira a mamata desses caras, quebra a mamata desses caras. 2, seja bem específico, não no que deve ser feito, mas no que não deve ser feito. É isso. E aí deixa que o mercado se toca. Se tirar as amarras que fazem com que só uns cheguem nesses espaços, né? Tira essa papagaiada woke, diversidade e obrigação de fazer isso, aquilo, senão você não vai ter dinheiro assim. Tira, desmonta essa merda. Deixe que o mercado se conduza. E permita que haja concorrência. O que vai acontecer? Um cara que faça um filme que não tem papagaiada, esse filme vai se dar melhor do que o filme que tem papagaiada. Fato, porque a papagaiada precisa de muita barreira de entrada, tá? Precisa de muito dinheiro, muito subsídio pra se manter. Essa é a real. Todo o resto é conversa mole. Entendeu? Então, vi gente defendendo esse banqueiro filho da puta, do cacete aí, esse Walter Salles. Você é um merda. Se você defende esse cara, você é um merda. Ponto final, você é um merda. Você merece, porque você não consegue ver as relações de poder na tua sociedade. Tipo, é aquele cara que não consegue entender, sabe? Todo mundo aqui teve na escola, né? Vocês sabem que uma sala de aula é um espaço de poder. Não tô falando do professor, tô falando nem dos alunos. Você vai pegar os grupinhos, as funções sociais que as pessoas têm. É um grupo, uma sala de aula, uma classe, é um lugar opressivo, se vocês pensarem direito. Tem hierarquias, às vezes tem grupinhos que as pessoas sequer se falam umas com as outras. Jurídico pediu para maneirar nos palavrões. É real? É real. Chegou um zap aqui agora. Mas por falou... quê? Não sei, o jurídico pediu falou para maneirar os palavrão. Então, né? Uma sala de aula é um lugar opressivo. Até assim, o jurídico me tirou o raciocínio que eu tava falando numa sala de aula. O que eu tava falando antes disso? Você ia fazer uma analogia com a sala de aula. Agora eu não lembro que eu tava... Perdi um raciocínio que seria bem legal. Pessoal, like na live, se inscrevam no canal e baixem o aplicativo Valete Plus, que tem conteúdos gratuitos pra você e te manda notificação quando começa a nossa live. O que eu falei lá quero saber, a hierarquia presente na sala de aula, tá falando disso. Lembrei. Nossa, mano, um raciocínio bem X.
Se você num colégio não consegue perceber que existem hierarquias e dinâmicas de poder, mesmo numa sala de aula, se você não consegue perceber, sei lá, que numa reunião, num jantar familiar tem dinâmicas de poder, e se você não consegue enxergar as dinâmicas de poder em tudo, você estará sempre numa posição muito subalterna. Isso é a primeira coisa que eu queria falar pra vocês. Né? Uma pessoa, para ter tato social, ela tem que entender as dinâmicas, as relações sociais e as formas como elas se dão. Mulheres são especialmente agudas nisso. Mulheres entendem isso. Pra mim, as mulheres nasceram com um software pra entender isso. Homens são meio bobos. Homens são bem bobos, né? Vendedores aprendem a lidar com isso e aprendem a se posicionar e aprendem a saber como extrair vantagem disso, né? Por isso que vendedores costumam ser vistos como pessoas espertas e por vezes as pessoas não confiam no vendedor porque percebem que ele entende essas dinâmicas e cria, vamos dizer, maneiras de levar vantagem nisso. Os bons vendedores. E tá no direito deles, não tem nada de errado nisso. Agora, quando você olha uma situação política e econômica complexa como a do Brasil, em uma estrutura social complexa, se você vai lá e olha o Walter Salles isoladamente, ou olha esses elementos isoladamente, e fica tendo criar, vamos dizer, opiniões quase categóricas sobre tipo, não, mas ele é um empresário, ou ele é um cineasta, ele só está fazendo a obra dele, né? Que eu vejo alguns argumentos liberbobos que vão nessa linha, tipo, mas ele é um banqueiro, a pessoa pegou juros porque quis. Aí você não entende o que você está fazendo. Em geral, você é o bobo da sala de aula. Então, se você não consegue enxergar essas relações e não consegue entender que, por serem elite e por investirem neste determinado projeto de país e por se darem bem num projeto de país que outras pessoas não se dando bem, esse cara não é um agente autônomo que está tomando algumas decisões assim. Não, ele é um agente político. E ele faz parte do processo decisório. Você entende o que eu quero dizer? Galera, isso aqui é preciso acordarem. O Walter Salles, né, o banco dele... Você acha que o banco dele não tem ciência que o brasileiro comete inadimplência, que o brasileiro é complicado, o brasileiro não sabe nada de matemática financeira, o brasileiro tem baixíssima conscienciosidade, o brasileiro pensa no presente? Lógico que sabe. Eles criaram um oligopólio que permite que esses bancos tenham lucros mesmo diante de um cenário que é muito complicado. O sistema, vamos dizer, os marcos regulatórios sobre cobrança no Brasil são muito complicados, tudo é complicado, a legislação é complicada, o judiciário é complicado, o consumidor é complicado e o banqueiro vai criar um meio para ele lucrar nisso. E aí você percebe que é um negócio doentio quando outros setores estão indo muito mal, o país está indo como um todo muito mal e eles sempre estão com lucros recordes ano após ano. Então, algo foi feito ali que está permitindo que eles tenham um desempenho muito grande. E esse algo é, antes de tudo, eminentemente político. É mais político do que econômico / financeiro. Então, se esse algo é eminentemente político, esses caras são agentes políticos. Portanto, o lucro que eles têm, ou a vantagem social e econômica que eles levam perante outros setores e perante a sociedade como um todo, ela vem com um preço. E eles exercem também uma visão de mundo. E essa visão de mundo você tem que escolher se ela é boa pra você, não só pros negócios dele, mas pro tipo de convivência urbana que você tem. Porque esses caras interferem na língua que você fala, no jeito que você imagina, na história que você tem. Então, é diretamente linkado aos interesses político-econômicos deles, à atuação cultural que eles têm. Não à toa, todas essas fundações de bancos, elas sempre têm um negócio cultural e eles sempre promovem artistas, ideias e filósofos e opiniões e tal, que estão no bloco da esquerda. Então, você tem que entender por que eles fazem isso. Qual é o interesse desses caras nisso? Achar que... ele é tipo aquele goleiro muralha, né? Toda vez que ele pula pra esquerda. Ele só tá sempre pulando do mesmo lado. Ele fala que não, mas a técnica dele não é, cara. O outro filme dele que ele queria emplacar como premiado era o Diário de Motocicleta, que era a história do Che Guevara, uma história romantizada do Che Guevara. Esse cara, ele tem uma linha política, a Fernanda Torres tem uma linha política, o dinheiro que circula deles é um dinheiro que também é político. Então, fingir que é normal, ou ficar falando de leitura, é coisa de mongol, coisa de burro. Um cara, lembrando que o Itaú foi o maior financiador da campanha do Lula. Não sei se o Itaú foi o maior financiador da campanha do Lula. O que eu sei que teve jantares agora na campanha do Lula, que foram tocados por uma mulher, Neca Setúbal. É só procurar Neca Setúbal. Lula lá organizou jantares. É só ir procurando Setúbal, Lula. A família Setúbal participou.
da campanha. A família Setúbal, eles são ligados ao antigo Itaú. O Moreira Salles é da turma do Walter Salles, que também tem o Moreira. É a turma do Unibanco. O Itaú e o Unibanco fizeram uma fusão. E aí o Itaú era majoritário nessa fusão. Então hoje ele é acionista desse bloco Itaú Unibanco menor. Olha lá, ó. Sócia do Itaú declara voto em Lula e diz que ele é a única liderança capaz de reconstruir esse país. Neca Setúbal avalia que o Brasil retrocedeu 10 anos na área de... Então assim, a Neca Setúbal, entendeu? A Neca Setúbal... Eu vou manter-me aí calado, né? O que eu acho que tem que acontecer com essas pessoas? O que eu acho dessas pessoas? Um cara, se você não percebe o viés desse filme, é a mesma galera que defende... É exatamente a mesma galera. Na verdade, todos esses caras, eles querem que, por exemplo, você não possa produzir conteúdo online. Essa galera, por exemplo, é toda a favor de taxar youtubers. Você sabia disso, né, Riso? Aquele projeto que tava rodando lá na Câmara, taxava streamers, youtubers, porque eles veem todo mundo como concorrente. Então a gente tem que ser taxado, tá? Para que eles tenham de crédito subsidiado. Então eles fazem lobby por crédito subsidiado, eles fazem lobby em Brasília, naquele PL da censura 2630, que dava dinheiro pra Rede Globo. Eles são a favor da lei do audiovisual que mete grana neles, enquanto eles taxam o que eles chamam de concorrente, que eles vão falar que são produtores de fake news. Porque você precisa assistir o filme lá que conta a história do pai do Marcelo Rubens Paiva, que hoje é um formador de opinião classe C do petismo, das esquerdas, que fica falando merda por aí, é um puta de um fala bosta, fica falando merda por onde vai. Ah, mas ele não sei o quê. É um fala bosta. E a gente é obrigado a lidar com esses fala bosta aí o tempo todo. Ó, galera, tá aqui... Preparem-se pra capa mais polêmica da Valete aí em bastante tempo. Quero ver como é que vai ser nas bancas essa Valete. Pode botar na tela, tá? Esta é a próxima edição da revista Valete. Tá dominado. As maiores facções criminosas do Brasil infiltraram-se na indústria cultural. E essa é só a ponta do iceberg.